Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Hoje, quarta-feira, dia 25 de julho de 2018. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 20, versículo do 20 e 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se, com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre ela, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser se tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desculpem pelo barulho, meus irmãos, mas estou num lugar aqui em Parauapebas e tem um certo trânsito de caminhões, me desculpem pelo barulho. E refletindo o evangelho de hoje, nós vemos a audácia, assim por se falar, da mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pela tradição da igreja, nós sabemos que esses dois, Tiago e João, eram os discípulos mais novos, todos os outros eram os mais velhos. E eis que ela vem até Jesus, se coloca de joelho e pede a graça de Deus, a graça de Jesus, que concedesse que um sentasse à sua direita e outro sentasse à sua esquerda no trono do reino de Deus. Era uma decisão muito. O que é que essa mãe queria? Assim como todas as mães querem os filhos nos bons lugares. Mas eis que Jesus responde que somente a Deus é que irá destinar quem sentará à sua esquerda e à sua direita. E nós vemos que na continuidade do discorrer do Evangelho, os discípulos falam que ficaram irritados, eles ficaram verdadeiramente furiosos, porque pela audácia daqueles dois discípulos, eles disseram que poderiam beber do cálice que Jesus beberia. E na verdade eles beberam, porque foram martirizados. Mas nós vemos que Jesus repreende os discípulos para que entre eles não ocorresse esse tipo de ciúme, esse tipo de inveja, esse tipo de ambição, de querer ser o melhor, de querer ser o primeiro. E o que é que Jesus responde para eles? Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. E verdadeiramente foi assim que Jesus agiu. Ele, como Rei dos Reis, Filho de Deus, se coloca numa posição de manso e humilde, de servidor. É Ele que se entrega na cruz, é Ele o Cordeiro imolado para a remissão
dos nossos pecados. É Ele que nos traz a salvação. É Ele que nos traz a vida eterna. E Jesus coloca isso para que na igreja não haja esse tipo de ambição, para que todos sejam como irmãos, nenhum seja maior do que o outro, mas aquele que quiser ser grande se torne o servidor. É isso que o Cristo espera de cada um de nós, que nós deixamos as ambições, as vaidades, as coisas desse mundo. Nessa vida, nesse mundo, há essa concorrência. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o maior, eu quero ser o melhor. Mas para Deus isso não é importante. O importante é servir, se colocar a serviço. E Jesus fala na outra passagem do Evangelho que um servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Então, meus irmãos, a obra é a obra de Deus. Não deixemos as coisas desse mundo, que muitas vezes dentro da igreja ocorre muito isso. Um irmão querendo ser melhor do que o outro, querendo humilhar o outro, mas entre nós não deverá ser isso. Não deverá ser assim. No dia que a gente quiser ser maior, que a gente vá servir aquele. Pois foi isso que Jesus fez. Se colocou de joelho e foi lavar os pés dos discípulos. Que nós possamos, quando a vaidade, quando o orgulho vier nos tentar, porque isso é coisa do demônio, e isso, graças a Deus, um padre abriu minha cabeça um dia desse, que eu falei para ele: Padre, o demônio quando vem nos tentar, ele vem nos tentar naquilo da nossa fraqueza. E ele falou, em partes. Quando é no começo da caminhada, é assim que o demônio age. Mas quando você está numa caminhada de fé, na igreja, o demônio vem agir na sua vaidade, no seu orgulho, para que você se sinta importante. Aí está a sua derrota. Quem quiser ser o primeiro, torne-se o servidor dos seus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.